Salvador nasceu. Ninguém pôde impedir, o menino nasceu. O nosso Salvador nasceu em Belém. Nasceu. Ninguém pode impedir, o menino nasceu. Nasceu. Nosso Salvador nasceu em Belém. Oh. Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso culto de ensino. Hoje nós vamos mudar de assunto, nós vamos falar sobre um outro livro, vamos basear os nossos estudos em um outro assunto. E o livro que eu vou utilizar é este aqui, ó, Vivendo na Palavra. Ele é da editora Batista Regular. É um livro que vai nos mostrar como vencer as barreiras, as dificuldades de estudar a Bíblia, estudar a Palavra de Deus, de uma maneira mais objetiva e que ela tenha efeito nas nossas vidas. Como vocês podem ver, é um livro bem denso, né? Bem grande. Eu vou basear aqui alguns dos estudos que nós vamos utilizar no mês de dezembro aqui neste livro. E vai ser muito interessante porque já que a gente vem falando de uma comunidade centrada, vida centrada no Evangelho, isso só é possível se compreendermos bem como funciona a ferramenta que nós temos em mão, que é a Bíblia, a Palavra de Deus, né? Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos ajude e assim nós vamos dar início aqui, sequência a este assunto, falando sobre o Vivendo na Palavra, a arte e a ciência da leitura da Bíblia. Vamos orar. Maravilhoso Deus, querido Pai, em nome de Jesus, Teu Filho, pedimos, Senhor, a iluminação do Teu Espírito, para que possamos, ó Deus, compreender a Tua Palavra mais e mais, para que as nossas vidas possam ser centradas no Evangelho e o Teu Evangelho, a Tua Palavra, Senhor, possa ir na raiz do nosso coração, tirando tudo aquilo que é mal, para que possamos produzir frutos que glorifiquem o Teu nome. Senhor, ajuda a Tua Igreja a entender o valor deste livro chamado Bíblia, que nós temos em nossas mãos, para que possamos, Senhor, vencer a nossa falta de diligência, a nossa preguiça, o nosso comodismo, para que possamos nos aprofundar mais, Senhor, da Tua Palavra. E o Teu nome seja glorificado, a Tua Igreja seja edificada e assim, Senhor, possamos prosseguir crescendo, conhecendo ao Senhor, prosseguindo diante de Ti em santidade e para a glória do Teu nome. Assim nós pedimos, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O texto que eu vou usar de base aqui é um texto muito conhecido, está no Salmo 1 e o verso de número 2, que diz assim: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É o Salmo 1, o verso 2, onde o salmista está falando sobre a bem-aventurança daquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí ele diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Irmãos, o objetivo deste novo estudo aqui não é fazer com que você tenha em mente a seguinte coisa: eu tenho que estudar a Bíblia, eu tenho que ler a Bíblia, porque só assim eu vou ser um cristão. De certo modo, nós temos sim que ler a Bíblia, mas o ponto que eu quero dizer é o seguinte: você não pode fazer isso de maneira fria, e nem eu, nem ninguém deseja que você faça isso de maneira fria, de maneira mecânica, onde você acorda, lê ali um texto, não entende nada, e a sua vida não muda em nada, e o seu dia também não muda em nada, e aquilo não tem nenhum efeito para você. Não é este o nosso objetivo. Nosso objetivo, com a ajuda deste livro e na submissão deste livro, que é a Palavra de Deus,
é que nós possamos entender quais são as barreiras que nós enfrentamos, as dificuldades, porque nós não estudamos a Bíblia. Então, o título aqui do nosso ensino hoje é Por que as pessoas não estudam a Bíblia, né? Então a gente vai assim identificar o que acontece, por que a gente não lê a Bíblia, o que está acontecendo, qual é as barreiras, para de um modo didático, que essa é a proposta deste livro. Você pode ver que é um calhamaço bem grande, né? Qual é a proposta deste livro, o que ele ensina e como nós podemos ler a Bíblia, encontrar prazer na leitura da palavra e assim a nossa vida ser transformada pelo poder da palavra de Deus. Este é o meu desejo, o desejo do nosso coração, que Deus em Cristo nos ajude, para que a gente não tenha em mente assim que isso tem que ser feito de uma maneira religiosa, mecânica, fria, e isso não traga nenhuma transformação para as nossas vidas. Bom, vamos lá. Partindo aqui logo do início, o escritor ele diz assim: logo após tornar-me cristão, alguém escreveu na folha em branco de minha Bíblia as seguintes palavras: este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará deste livro. Isto era verdade na época e ainda é hoje, né? Então a gente entende que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia é suficientemente inspirada pelo Senhor, e que a Bíblia, sendo palavra de Deus, ela tem tudo o que nós precisamos para entender a vontade do Senhor. É claro que nós não vamos ter tudo na Bíblia, tudo no seguinte sentido, de exaustivo. Por exemplo, não há um mandamento para não fumar na Bíblia, né? Não há um mandamento nessa expressão, não está aqui tudo o que o ser humano deve fazer e o que não deve fazer. E também não é um livro de regras a ser seguidos, né? Embora a Bíblia tenha muitos mandamentos, se é que você consegue entender o que eu estou dizendo, né? Então, se a Bíblia não tem mandamentos nesse sentido, quando ela se cala, nós devemos nos calar. Mas outros textos das Escrituras, quando eles são aplicados à nossa vida, entendidos no seu devido contexto, ele nos mostra que nós não precisamos de um texto específico para dizer não fume, não tem nenhum mandamento, não fumarás. Mas a Bíblia tem muitas coisas que diz a respeito da vida no Espírito, da transformação do Evangelho nas nossas vidas, do que aquilo que Cristo veio para fazer, ensinar, e isso é suficiente e acaba alcançando as demais áreas das nossas vidas, né? Então, quando ele diz aqui que este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará deste livro, isso era verdade na época assim como é hoje, eu concordo em gênero, número e grau, né? Porque a palavra de Deus, ela é como uma água que purifica as nossas vidas, né? Que nos molda, que nos conforma à imagem de Jesus Cristo. Então a gente tem assim um grande desafio que hoje é muito assim triste quando você pergunta para as pessoas como está a leitura da Bíblia, a pessoa já não consigo, já se desanima, se desmotiva, e isso por uma série de coisas, né? Da dificuldade que a pessoa entende que tem, a falta de, como que eu posso dizer, de incentivo até na própria igreja local, de como a Bíblia é tratada, enfim, é muita coisa, mas que Deus nos ajude e nos dê graça para que a gente possa entender que essas barreiras podem cair e todos nós, com o acesso que temos à palavra de Deus, nós podemos ser transformados pela palavra do Senhor. E aí nós temos um outro slide aqui que diz assim: a Bíblia é o livro mais vendido do mundo e o mais negligenciado. Neste slide eu fiz uma pesquisa e dei um print, coloquei aí para você ver. Aqui apenas algumas das muitas Bíblias que existem por aí no mercado. Então você tem a Bíblia de Estudo de Herança Reformada, Bíblia de Estudo Andrews, Bíblia de Estudo do Pregador Pentecostal, Bíblia Explicada, Bíblia de Genebra, Bíblia da Mulher, a Mensagem, NVI,
Nova Almeida atualizada, e é Bíblia para todos os tipos e gostos. Bíblia do jovem, Bíblia do ancião, Bíblia do trabalhador, Bíblia do homem, Bíblia... Enfim, então nós temos uma gama, e aí vira até uma disputa mercadológica, né? De quem faz mais Bíblias, qual público vai atingir, uma ação de marketing muito grande. Então a Bíblia é o livro mais vendido do mundo, tem para todos os tipos e gostos, mas também é o mais negligenciado, porque se temos tantas Bíblias disponíveis, tanto em versões, né, como também de variados segmentos, como estudos, ou idades, ou enfim, por que a ignorância em relação ao Evangelho ainda continua a mesma? Então é uma coisa que a gente tem que pensar. Então analise isso. E Deus, por sua vez, cobrará a nossa negligência. Isso não tenha dúvida, isso não vai ficar impune, porque os pregadores do passado, eles diziam assim, que cada sermão que a gente ouvia, ele era um apontamento para nós de que nós somos indesculpáveis, que nós não vamos ter como chegar diante do Senhor e não ouvir a verdade, porque o púlpito clamou, o púlpito pregou e falou, anunciou as verdades eternas. Hoje em dia, não só os sermãos que a gente ouve, mas as curtidas, os likes que a gente dá, as pregações que a gente ouve no YouTube ou o tempo que a gente gasta com outras coisas também será virado contra nós. Eu coloquei uma imagem aqui no slide, essa imagem é uma imagem, assim, pelo que eu vi, parece que de um carro que foi furtado e tal e tudo mais, mas eu não achei uma imagem onde você vê em alguns carros a Bíblia ali no painel ou na parte de trás do carro, onde a pessoa carrega ela para cima e para baixo, a Bíblia está destruída, mal cuidada, enfim, né? Mas aí é uma frase aqui para nós. Você já viu uma Bíblia estacionada no vidro traseiro ou em um banco de um carro? Normalmente, onde deixamos a Bíblia mostra o valor que damos a ela, né? Então, irmãos, volto a repetir que eu não estou aqui ensinando, falando algo que seja assim a respeito que você tem que fazer de modo mecânico. Não, mas o zelo que nós temos por este livro, de não amassar, de não cuidar, de deixar de qualquer modo, né? É o valor que nós damos. Se você pegar, por exemplo, o mundo árabe, né, um muçulmano, ele nunca vai colocar o Alcorão no chão, ele não vai escrever, ele não vai rabiscar, né? Lógico, Deus nos deu a habilidade de escrever, e é bom anotar, para memorizar, lógico que ali há um extremo da situação, mas ele vai ter o máximo respeito pelo livro que ele tem, que ele julga ser sagrado. Então, normalmente, onde deixamos a Bíblia mostra o valor que damos a ela, né? Se deixamos jogada. Eu até disse esses dias numa das minhas pregações lá na igreja que muitas vezes a gente pega a Bíblia para dar um passeio, né? Coloca ela debaixo do braço, vai para a igreja, lê ali, aí vira, vai embora, chega em casa, colocou a Bíblia e não mais pega, não tem mais nenhum contato. E aí quando é falado, vamos ler o livro de Sofonias, as pessoas ficam perguntando, né? Onde que está o livro de Sofonias? Onde mesmo? No Antigo ou no Novo Testamento? O que está acontecendo? Né? A pessoa está perdida, ela não sabe porque ela não tem contato, não tem nenhum interesse, né? Mas nós vamos trabalhar aqui vendo como a gente consegue vencer isso para que a Bíblia, a Palavra de Deus, ela seja lida, seja estudada por cada um de nós e nós possamos compreender a vontade do Senhor para as nossas vidas. A Bíblia, próximo slide, que a Bíblia tem dono, é lida em várias ocasiões e é até levada para a igreja, mas não é estudada. Por quê? Porque as pessoas não procuram as Escrituras por si mesmas, para entendê-las e vê-las fazer diferença em suas vidas, né? Então observe só, que a Bíblia ela tem dono, né? Ela pertence a alguma pessoa, às vezes a pessoa compra, escreve o nome lá, esta Bíblia pertence a João Carlos da Silva, né? Comprei no dia tal, ou ganhei do irmão no dia tal, no evento tal, enfim. A gente leva para a igreja, mas a gente não estuda, né? E assim, eu gosto de usar um exemplo de coisa que eu já vi muito, né? Eu já tive contato com pessoa que foi testemunha de Jeová,
muitos de nós temos medo de atender as testemunhas de Jeová. É verdade ou não é? Pense com você mesmo. Bate um TJ lá na sua porta e aí você fala, ih, de novo, rapaz, essa pessoa veio aqui, veio falar da Bíblia. E o discurso que ela vem, eu confesso, é um discurso que assusta. Né? A pessoa vai pegar um texto ali, vai falar e você vai falar assim, poxa, mas eu nunca nem tinha prestado atenção nisso. É uma versão diferente que eles têm? Sim, uma versão um pouco diferente. Mas o princípio é o mesmo. Né? E aí eles vão pegar um texto das Escrituras, um versículo isolado, e vão falar assim, olha, você sabia que aqui está dizendo... E qual é a nossa reação? Nós ficamos calados, ou nós concordamos, ou aquilo vai ficar maquinando na nossa cabeça, e fala, puxa vida, eu acho que ele tem razão. Né? Por quê? Porque nós não estudamos a Bíblia. Agora, vai uma receita para nós. Por que esse pessoal que bate de porta em porta, eles assustam as pessoas quando eles começam a sua abordagem pegando algum texto da Escritura? Eles assustam porque eles fazem isso sempre. Então, eles pegam um assunto e vão martelando, 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 até aquilo ficar fixado na cabeça deles. Se você fizer uma pergunta que é um assunto com o qual eles não estão familiarizados, você vai travar ele. Né? Então eu estou dando essa abertura aqui para você entender que muitas vezes nós que julgamos ter a palavra da verdade, que conhecemos a verdade, que confessamos Jesus Cristo como Filho de Deus, aí você olha para o testemunho de Jeová e fala assim, não, ele pensa que Jesus é um ser criado, que Jesus não é o Filho de Deus gerado eternamente. E aí nós batemos no peito falando, não, eu conheço a verdade. Mas quando uma pessoa dessa vem conversar com a gente fica morrendo de medo. Por quê? Porque eles estudam, eles se dedicam, eles não dão, assim, todo respeito, né, o que eu quero falar aqui, as mesmas desculpas que nós damos. Não tenho tempo, não posso fazer, é muito difícil para mim. Não, eles se dedicam e se dedicam e muito. Então isso fica de alerta para a gente poder ver que esse pessoal que faz esse tipo de coisa, eles estão dando a vida, se preciso for, por causa de uma mentira, por causa de um erro, por causa de uma heresia das mais terríveis que possa existir. Eles negam a divindade do Filho de Deus, assim como outros, como os mormons, como tantos outros casos que, de repente, numa outra ocasião a gente pode até falar, né? Por quê? Porque nós não procuramos as Escrituras por nós mesmas. E olha, irmãos, diante disso, desse exemplo do testemunho de Jeová e do cristão que confessa Cristo, que é o cristão protestante, reformado, eu já vi muita pessoa simples, sem nenhum curso teológico, fazer pergunta para essas pessoas dão uma tela azul na cabeça deles, assim, nossa, mas eu vou ter que voltar aqui uma outra hora com o meu ancião para poder conversar com você, porque essa pergunta eu não sei te responder. Por quê? Porque são pessoas que se dedicam ou dedicaram a sua vida em meditar nas Escrituras. Entendem que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Entende que o Espírito Santo ilumina o nosso coração, o nosso entendimento para compreender as verdades das Escrituras e dá uma resposta para esse pessoal, para esse grupo, que eles travam. E são pessoas simples, são pessoas que muitas vezes não pregam em púlpitos, não frequentaram seminários, mas que buscam por si mesmos compreender, estudar a palavra de Deus, né? Então, a razão que ela não é estudada é porque as pessoas não procuram as Escrituras por si mesmas para entendê-las e vê-las fazer diferença em suas vidas. Então, um outro ponto aqui que a gente tem que entender, que a palavra de Deus ela tem poder, ela pode fazer mudança, ela pode fazer diferença nas nossas vidas. Basta nos aproximarmos dela com temor, com reverência, com humildade, submetendo o nosso intelecto à palavra, que com certeza nós vamos compreender a palavra de Deus. Tem um texto que eu sempre cito, coloquei até na aula anterior como agradecimentos, se você acompanhou, talvez você se lembre, né? Agradecendo a todos os irmãos que acompanharam aí a comunidade verdadeira, que é Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Se ela é viva e eficaz, ela tem poder. Então, a palavra de Deus é viva, porque Deus é vivo. Deus não é um Deus morto, Deus é um Deus vivo, então a sua palavra também é viva.
A palavra de Deus é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Muitas vezes nós não conseguimos experimentar transformação e nem ver transformação na vida das pessoas porque nós pensamos que isso não vai surtir efeito. Não, o efeito, irmãos, pertence a Deus. A nós cabe apenas sermos fiéis e crer na palavra de Deus. Bom, vamos lá. Agora nós vamos dar alguns exemplos. Você vai ver que tem nomes aqui, né? O escritor ele colocou alguns nomes, onde as pessoas alegavam algumas dificuldades a respeito da Bíblia, a respeito da palavra de Deus, né? Então, foi colocado aqui alguns exemplos, e nesses exemplos talvez nós nos identifiquemos com alguns desses exemplos aqui que estão sendo falados, né? Então vamos lá. Carlos, qual foi a alegação do Carlos? Preciso de algo que funcione. O que Carlos está dizendo a respeito disso aí? Preciso de algo que funcione. O escritor fez uma espécie de entrevista, né? Eu acredito que são exemplos reais, talvez os nomes também sejam reais, mas olha só. Carlos, você é um executivo de muitas responsabilidades, tem muita instrução, sei que você ama o Senhor. Qual o lugar que o estudo bíblico ocupa em sua vida? Tenho muito trabalho, é a resposta, e a Bíblia é praticamente a última coisa que tenho em mente. O mundo dos negócios não é uma escola dominical. Você tem que enfrentar coisas que não estão na Bíblia. Olha só. Não se aplica no dia a dia. E aí o escritor entra com uma detecção, assim, né, de qual é o problema. Qual é o problema? O problema de relevância. Para Carlos, que tem uma vida ocupada, que está mergulhado no trabalho, parece que a Bíblia não tem relevância alguma, não se aplica àquilo que ele está vivendo, né? Mas qual é a resposta que nós temos, que a Bíblia tem, que o escritor está trazendo e que também nós vamos falar aqui de acordo com a palavra? A palavra de Deus é tão viva hoje quanto foi quando primeiro proferida. Lembra que eu acabei de ler aqui, Hebreus 4:12? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então a mesma palavra, né, que foi expressada lá no início do mundo, haja luz e houve luz, haja terra, haja isso, haja aquilo, é a mesma palavra que tem poder nos dias de hoje, né? Então, se Jesus disse, quem crê em mim, como diz as Escrituras, isso é uma palavra viva, arrependei-vos e crede no Evangelho, isso é uma palavra viva, né? Então, nós temos a tendência de analisar o que acontece no dia a dia como algo assim natural, mas que a Bíblia não se aplica. E até ele está dizendo aqui que assim, quando os meus filhos eram mais novos, costumávamos ler um versículo ou dois todos os dias, enquanto tomávamos café da manhã ou talvez na hora do jantar. Mas não diria que alguma vez tenhamos estudado a Bíblia, e evidentemente não é algo que se faça no trabalho. Claro, né, irmãos, ninguém vai assim deixar de trabalhar para poder estudar a Bíblia e tal, mas tudo que a Bíblia tem escrito, ela se aplica no nosso dia. A Bíblia não está separada da nossa vida e a Bíblia também não está restrita ao ambiente de culto, né? Quando eu for no culto, olha, eu creio que a palavra de Deus é verdade, mas olha, eu acho que essa situação aqui do trabalho, eu acho que a Bíblia não tem uma resposta para isso. Mas quando eu for no culto, lá a gente conversa, lá a gente ouve a palavra e pronto, acabou. Não, a palavra de Deus, ela é viva. E quando nós dizemos aqui, Hebreus 4:12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, o escritor está falando da trajetória do povo no deserto, né? Então, Deus se manifestou, olha Moisés, vai lá e fala para Faraó, deixa ir o meu povo. Deus está proferindo palavras, de modo verbal. Depois, Deus está estabelecendo leis. Deus está estabelecendo leis. E aí, ele escreve essas leis. Então, quando o escritor aos Hebreus diz, ele diz, olha, esta palavra, ela não estava misturada com a fé daqueles que a ouviram. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Né? Então, nós temos aqui um problema de relevância. Então, para Carlos, talvez a palavra não é relevante. Então, veja só.
Quando os meus filhos eram pequenos, nós líamos 2 ou 3 versículos. O ler, simplesmente por ler, que é o que eu comecei aqui no início dizendo, não vai resolver se a gente não debruçar. Agora, qual é o problema da nossa pressa, né? Vamos ler um versículo aqui, cumprir a minha obrigação. Eu li meu versículo para os meus filhos, agora eles que se virem, não são mais desculpados em relação a isso. Agora é responsabilidade deles. Não. Nós temos que parar um pouquinho, ver o que a Bíblia está dizendo em relação a isso. Vamos para um outro exemplo. Passemos então a Vânia. Passou por uma fase onde realmente decidiu penetrar nas Escrituras. Ouviu em um seminário que era impossível conhecer a Deus sem conhecer a sua palavra. Sabia que queria se aproximar do seu Senhor. Comprou livros, lia da casa para o trabalho, passava 1 hora ou mais lendo. Percebi que não sabia grego nem hebraico e não sabia como as pessoas tiravam aquelas conclusões sobre certas passagens. Finalmente fiquei confusa e desisti. Isso é um caso que pode acontecer muito, né? Às vezes a pessoa entende que, precisa ler a Bíblia, compra livros, daqui a pouco tanto a Bíblia quanto o livro está jogado em um canto da casa, da sala. Por quê? Porque desanimou. Mas eu não sei. Como que as pessoas tiram aquelas conclusões? Primeiro, irmãos, nós não precisamos ser outras pessoas. Nós precisamos ser nós mesmos, né? Então, eu não posso querer ser hoje como Charles Spurgeon pregava, tirava as suas conclusões, a sua maneira bela e filosófica de falar a respeito da palavra de Deus, poética até, né? Não, eu sou Renan, Spurgeon, mas Deus deu essa palavra a cada um de nós, para que nós possamos mergulhar nela, buscar um pouco mais e assim sucessivamente. O problema então foi de técnica. É comum para muitas pessoas hoje, né? Ficam relutantes em pular na água porque sabem que não conseguem nadar. Nossa cultura não ajuda muito. Com a televisão, computadores, etc., nos tornamos visualmente orientados e, francamente, estamos perdendo a habilidade de ler. Por isso, o que faremos é recuperar as habilidades de como ler algo como a Bíblia, né? Isso aqui é um ponto interessante, porque o que acontece? Com tudo a onda digital, né, que nós estamos vivendo hoje, onde a gente está passando ali por uma rede social ou uma notícia, isso aqui não é interessante, a gente já descarta e vai para outro. E a gente não consegue reter o que está sendo falado, então a gente acaba assim desanimando um pouco, né? Então, é o mesmo caso da escrita. Muitas vezes pela escrita hoje, a gente não consegue, porque a gente usa muito o digital, a gente não consegue escrever. Então quando a gente vai escrever, a gente acaba apanhando, essa é a palavra verdade. Vai escrever uma palavra, sai errado, parece que o dedo tá duro, você não consegue escrever do jeito que você escrevia antes e tal, né? Então, a gente precisa assim treinar um pouco mais a nossa leitura para que a gente possa prestar atenção, porque muita coisa ali está concorrendo à nossa atenção. Então, se a gente não focar em uma determinada coisa, esquecer um pouco, né, esses prazeres assim supérfluos, que é estar na rede social, que é estar no computador, que é estar vendo coisa aleatória, e a gente também pode usar a Bíblia no celular, né? Eu tenho um aplicativo aqui que você pode tanto ler, destacar, como também você pode colocar um fone de ouvido e ouvir ali uma narração do texto bíblico. É uma alternativa também, porque a gente não pode forçar todo mundo, não, você tem que ler, você tem que ler. O importante é que você descubra como você consegue reter melhor o assunto e focar, né? Porque muita coisa a gente tem hoje, muita opção, e entenda aquilo que eu já falei também, que nós vamos ser cobrados em relação a isso, né? Bom, a gente tem um outro caso aqui, o Luiz, né? Eu coloquei um outro nome aqui. Sou apenas um leigo, presta atenção em tudo no que entendo da Bíblia. Os 10 mandamentos, a lei áurea, né? Amarás o próximo como a ti mesmo, o Senhor é meu pastor, esse tipo de coisa. O resto eu deixo para o meu pastor. Então eu entendo aqui o que é básico, né? E eu guardo muito bem isso aqui. Mas o resto eu deixo para o pastor, eu deixo para os irmãos lá que trabalham na escola bíblica, trabalham no culto de ensino, trabalham no pequeno grupo, eles podem me explicar melhor. Então, o
o escritor aqui, que eu acredito que é um pastor, também deu um conselho, ele falou assim, olha, você está falando o que muita gente também fala, você tem a mesma dificuldade do que muitas pessoas, né? Então, deixa eu só me localizar aqui, ó. Bom, ele mesmo teve uma experiência, né? Quando ele se converteu, as pessoas disseram para ele assim, você precisa gastar tempo na palavra. Aí eu pensei, como eu vou fazer isso? Nunca frequentei o seminário, não sou ministro, não consigo entender tudo isso. Mas, como veremos, você na verdade não precisa de um treinamento profissional para entender a Bíblia, né? Você não precisa saber grego e hebraico. Irmão, se você souber, vai ser a coisa mais maravilhosa, é muito bom. Mas contanto que você saiba ler, você poderá se aprofundar nas escrituras por si mesmo. Neste livro, quero ajudar-lhe a aprender como. Então, esse é o nosso objetivo, né? Como nós vamos passar daquele dever chato, monótono, para uma coisa mais alegre. Não vou dizer que você vai sair um bacharel em teologia, mas se você se dedicar, você vai conseguir desfrutar do poder que a palavra de Deus tem, né? Bom, vamos para o próximo. Nós temos aqui o caso da Luana, né? A Luana diz que é dona de casa. E qual é a expressão? Não tenho tempo. E aí a gente tem a questão da pessoa ser dona de casa, como também tem a questão da mulher, no século que nós estamos vivendo, ela também trabalhar fora. Então, além de trabalhar fora, tem filhos, casa para cuidar, marido para dar atenção, marido também, enfim, o desafio para a família hoje é muito grande, é muito grande. Mas não vamos pensar também, irmãos, que os desafios das pessoas e famílias que serviram a Deus no passado também não eram grandes, porque eram. Todas as épocas sempre tiveram suas dificuldades, né? Então, ele está aqui mencionando donos de casa, e irmãos, veja bem, não é nenhuma insensibilidade por parte do escritor, nem por nossa parte também, de dizer que não é difícil para uma mãe, por exemplo, uma pessoa que ficar em casa cuidando de 3 filhos, e não ter tempo para a sua vida devocional. Isso não é uma desculpa, né? Mas olha só, o que ele diz? Eu entendo exatamente o que está dizendo. O escritor aqui diz que entende perfeitamente a questão familiar e que é pai de 4 filhos, mas faz uma pergunta, onde está a nossa prioridade? Talvez no número 20 da fila, né? A paternidade, ele diz, foi um trabalho extremamente exigente. Para nós era prioridade. Acho que o ponto que você está levantando, né, para a pessoa que diz falta de tempo, olha, o tempo que eu tenho é o tempo que eu tiro para mim descansar, para mim relaxar. Até um pastor canadense, né, ele disse a seguinte coisa, se existe alguém que Deus vai relevar por não ter uma vida devocional tão afinco, é as mamães, porque as mamães cuidam dos filhos, cuidam das casas e tal e tudo mais. Mas ele levanta a questão aqui de uma forma muito interessante. Onde está a nossa prioridade, né? Então a gente precisa lembrar-se disso, porque quando a gente quer arrumar um tempo para fazer alguma coisa, a gente consegue. Não estamos ignorando as dificuldades, os desafios são grandes, mas os desafios da nossa época também, apesar de diferentes, não isentou os nossos irmãos do passado de encontrar desafios, né? Então a questão é, onde está a nossa prioridade? E caminhando aqui já para a parte final, há uma pergunta para nós. Talvez aqui nos exemplos aqui que nós falamos, você se identifique. Tem alguns outros exemplos aqui que eu não coloquei, mas eu vou citar rapidamente. Tenho muitas dúvidas sobre a Bíblia, não consigo fazê-la interessante. São algumas questões que podem ser levantadas. Aí a pergunta é, e você? Qual a nossa dificuldade? Qual o nosso problema? Vimos algumas razões pelas quais as pessoas não estudam a Bíblia. Qual delas se aplica a você? Vamos identificar para poder vencer as barreiras e desfrutar da palavra. A grande tragédia entre os cristãos hoje é que muitos de nós estão sob a palavra de Deus, mas não estudamos por nós mesmos. Irmãos, nós estamos vivendo uma época de velocidade de informação, em que as coisas estão acontecendo muito rápido,
Os valores estão se invertendo cada vez mais, sempre estiveram invertidos, né? Porque o ser humano é ser humano desde sempre, pecador desde sempre. Mas assim, nós temos toda uma agitação no mundo todo, né? Polarização, casamento homossexual, enfim, um monte de coisa. E nós estamos preparados diante desses desafios pela palavra de Deus? A gente tem que pensar nisso, né? Então, a gente tem aqui algumas questões. Com que frequência você lê a Bíblia? Como não dá para você assinalar, né? Não estou fisicamente para te dar um exercício. Pense em uma alternativa. Nunca. Uma vez ao mês, uma vez por semana, 2 ou 3 vezes na semana, todos os dias. São algumas alternativas aí que a gente pode analisar. Quanto tempo passa lendo? 5 minutos? 15 minutos? 30? 45? 1 hora ou mais? Né? Então, são perguntas que você analise com você mesmo e veja o que você consegue encaixar no seu dia para você meditar na palavra de Deus. Na igreja antiga, né, foi desenvolvida uma técnica chamada Lectio Divina, ou seja, leitura orante, onde você pega um texto da palavra de Deus, sem muita pressa, você lê o texto uma vez, medita sobre o que o texto foi dito, ora sobre aquele texto, pega as palavras daquele texto, faz dele a sua oração, você lê uma vez, faz essa meditação, depois você lê de novo, faz essa meditação, e depois você lê de novo e faz esta meditação. Vou te dar um exemplo, abri a Bíblia aqui de maneira aleatória no Salmo 131, né? Senhor, meu coração não é arrogante, nem os meus olhos são altivos. Não busco coisas grandiosas e maravilhosas demais para mim. Na verdade, acalmo e sossego a minha alma. Como uma criança desmamada nos braços da mãe, assim é minha alma, como essa criança. Ó Israel, põe tua esperança no Senhor, desde agora e para sempre. E aí você pensa nas palavras deste texto, se pergunta como você tem colocado sua esperança no Senhor. É um exemplo, não precisa fazer desta forma, mas é um exemplo que você pode utilizar. Enfim, essa é a leitura orante. Os salmos estão repletos disso. É um verdadeiro manual da palavra e manual de oração. Vamos lá, para o último ponto aqui, que diz assim: eis algumas razões pelas quais as pessoas alegam que não leem a Bíblia. Então pense em uma e você também vai aí ver e detectar, né? Você não vai conseguir assinalar porque não tem um papel físico para te dar, mas para que você detecte qual é a razão que nós temos alegado por não ler a Bíblia. Não parece ser relevante, parece confusa e difícil. Li a Bíblia e me fazia bem, mas depois de algum tempo não parecia ter o mesmo impacto. Sinto-me culpado quando leio a Bíblia. Desatualizada, pode conter algumas histórias interessantes, mas pouco significado para os dias de hoje. Confie em meu pastor ou ministro para explicar a Bíblia. Tenho dúvidas quanto à confiabilidade da Bíblia. Muita gente tem isso, né? Às vezes fica no superficial, ninguém sabe, mas muita gente tem essa dificuldade. Não tenho tempo, a Bíblia parece me enfadar, não leio e pronto, e só. Não se trata da Bíblia, eu não leio nada. Então a gente precisa detectar. Irmãos, e assim, do fundo do meu coração, volto a dizer que isso não é para ser feito de modo mecânico, mas é para que nós, como igreja de Cristo, venhamos a encontrar o quê? O prazer de ler a palavra de Deus e realmente o povo da Bíblia ser o povo da Bíblia. Aqui nós tiramos a nossa regra de fé, nós cremos em Cristo pela palavra, nós temos os nossos valores cristãos pela palavra e muito mais do que isso, nós temos alimento para a nossa alma que todos nós podemos desfrutar. Ela está talvez a um passo de distância, está no nosso celular, enfim, nós não temos desculpas para não ler a palavra. E que Deus nos ajude para que nós possamos sair desse nosso comodismo e dedicar um pouquinho mais a ler a palavra, meditar nas Escrituras e ter uma vida cristã mais alegre, confiante no Senhor. Eu terminei recentemente a leitura de um livro
E eu fiquei muito feliz assim, né, não porque eu, mas vou dar um exemplo só para você entender, onde o escritor dizia assim: nós levamos as nossas Bíblias para viajar? E eu fiquei me lembrando assim de quantas vezes eu levei a Bíblia em viagens que eu fiz, né? Sempre ela estava comigo ali. Então pense nessas coisas, porque muitas vezes a gente está tão envolvido neste mundo e está tão no ritmo que o mundo nos impõe que a gente esquece que a leitura da palavra é extremamente importante. Deus abençoe, até a próxima, a gente vai continuando aqui, trabalhando os pontos para que possamos viver na palavra. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Deus abençoe, acompanhe a nossa programação e fique na paz do Senhor Jesus e até mais.